Olá a todos, aqui quem fala é o professor Bruno e eu estou aqui com esse vídeo destinado aos alunos do primeiro ano do ensino médio para explicar a respeito de tabela periódica. E eu vou começar mostrando a tabela periódica moderna. No arquivo vocês vão ter um pouco contando a história da tabela periódica. Eu vou deixar isso de lado para poder agilizar, tá? Vim mais na parte que costuma ser mais cobrada em concursos. Então você tem aí a tabela periódica, você vai observar que ela é dividida em linhas, né? Parte horizontal e colunas, tá? Outra coisa importante é que as duas últimas linhas aí, que está em um roxo mais claro e um salmão, vamos dizer assim, eles na verdade são parte da sexta e sétima linha, então isso eu vou explicar mais para frente e o significado dessas cores também. Mas tabela periódica moderna, o que vem a ser? É uma forma de eu organizar os vários elementos químicos diferentes que existem disponíveis na natureza. Então, dessa forma, a organização que ele faz, você consegue ter uma prévia das propriedades do comportamento. Então, entrando nisso, né, as linhas a gente chama de período, tem nome especial. Você não vai ver concurso falando sétima linha, sexta linha da tabela periódica, isso não existe. É sexto período, sétimo período, segundo período, tá? Quando fala período, você guarda que é linha. São 7, aparecem, né, lá na tabela periódica e você pode notar algumas coisas. Por exemplo, vou voltar aqui. O primeiro período tem hidrogênio e hélio, acabou, é muito curto. O 2 e o 3, ele já é um pouquinho maior, mas você pode notar que tem lítio, berílio, o 2, né, o segundo período. Boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio. Tem 8 elementos aí, assim como o terceiro. Agora, do quarto em diante começa a ter mais, ele começa a crescer. E o sexto e o sétimo tem essa parte para baixo, acho que vai ser aqui, né? Pegando onde está o meu vídeo, você vai ter essa questão aí mais acertada, que é toda a parte das séries, tá? Eles fazem parte do sexto e sétimo período, respectivamente. Tudo bem. Como eu já falei, né? Aqui está escrito, esses 15 chamados de lantanídeos. No sétimo, actinídeos. Os lantanídeos são esse salmão. E esse roxo mais aí quase lilás seriam os actinídeos, que é a tabela preta e branca que a gente vai começar a mostrar, primeiro período, segundo período, terceiro, quarto, quinto, o sexto, vai na ordem. Aí quando chega no 57, ao invés dele usar essa casa na prática tu transfere lá para baixo. Ou seja, começou do césio e rádio, depois tu vai direto para o lantânio. Só volta para o número atômico 72 depois que passar toda a série lá embaixo. E depois você vai ter aqui o sétimo período. Frâncio, rádio, ao invés de ir lá para o 104, que seria aquela casinha vazia, vão ser todos esses camaradas que você vai ver colocados aí, a série dos actinídeos, tá? Então, transfere para cá, segue a série, quando terminar a série você volta para a tabela normalmente, tá? Sexto período, sétimo período. Depois, se eu for olhar para as colunas, elas são chamadas de famílias ou grupos. É ela que motivou na parte histórica a criação da tabela. Por quê? Quando Mendeleev pensou nessa organização, ele pegou os elementos que tinham propriedades semelhantes e foi colocando na mesma coluna. Atualmente nós temos 18 famílias ou grupos, né? Assim chamados. Porque você não vai ver em concurso falando coluna, você vai ver em concurso falando família ou grupo. E assim sendo, você vai ter lá que as 18, né? Você vai ter a 1A, metais alcalinos, significa cinza de planta. Na família 2, você vai ter metais alcalinos terrosos, se refere à existência na terra deles, né? Seria a cinza de planta que tem na terra. Depois, você vai ter os que tem nome especial que eu estou falando aqui, tá? Tem alguns sem nome especial. Você vai ter, na família 16, os calcogênios, que seria formadores de cobre, porque em geral o minério de cobre costuma ter oxigênio e enxofre. O penúltimo aqui, né? Você vai ter o halogênio, formadores de sais. Se você pensar no sal de cozinha aí, é Na, que é o metal alcalino.
e o Cl é o cloro, tá? Então, em geral, o pessoal acreditava, lá na época de Mendeleev, lá 1800 e muito, que para ter sal eu precisava ter um elemento dessa família aí na jogada. E por fim, os últimos, os gases nobres, tá? Família 18, é a última coluna lá no cantão da tabela, última coluna à direita. Nada mais são do que, em primeiro lugar, todo mundo é gasoso, por isso gases. E o nobres é porque eles não reagem com ninguém. Então é tipo nobreza, não se relaciona. Beleza. Depois disso, tem 3 tipos de elementos na tabela. Você tem o representativo, que se vocês pegarem os arquivos anteriores que eu expliquei de distribuição eletrônica, quando você faz a distribuição termina em S ou P, você vai ter a galera do representativo, que seria, sabe a tabela? Você não tem uma parte à sua esquerda e uma parte à sua direita que vai estar mais alta, e uma parte aqui embaixo que vai ter mais elemento? Essas duas partes mais altas aqui, elas são os representativos. Metal de transição externa está no meio e transição interna são aquelas 2 séries que ficou embaixo. Para poder mostrar para vocês, ó, tá aqui, representativos, essas 2 partes, cima, parte mais no meio da tabela, metal de transição externa, e ali embaixo as séries metal de transição interna. É isso, parece pouco, mas isso ajuda muito a entender. Aproveitando também esse slide, já tem uma forma de você prever como vai acabar a sua distribuição eletrônica, que facilita muito essa matéria. Vou finalizando por aqui. Muito obrigado.